bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre matemática na pedagogia, porque é um assunto que vocês comentam o tempo inteiro aqui no canal. Eu recebo muitos comentários tipo, ai, queria tanto fazer pedagogia, mas tenho medo da matemática. Ai, tô com medo da matemática em pedagogia ser muito difícil. Como é que é a matemática na pedagogia? Enfim, eu vou tentar esclarecer nesse vídeo a partir da minha visão, da minha experiência, de como é a minha faculdade no meu curso. Mas pra esse vídeo ficar bem completo, é importante que vocês, que também fazem pedagogia, deixem aqui nos comentários a visão de vocês, se vocês concordam com o que eu tô falando ou não, se no curso de vocês é diferente, porque aí eu acho que a gente vai poder ajudar bastante essas pessoas que estão com medo de encarar essa matéria na faculdade, estão com medo de cursar pedagogia por conta da matemática. Eu também pedi pra vocês me mandarem lá no Instagram dúvidas específicas sobre esse assunto, então eu também vou ler as dúvidas de vocês. E também qualquer coisa que vocês precisarem é só escrever aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem pelo Facebook, no Instagram, que eu respondo tudinho. Então vamos lá conferir, espero que vocês gostem. E eu acho que antes de começar a falar de pedagogia especificamente, é importante a gente pensar na matemática que a gente teve no colégio, a matemática que a gente olha muitas vezes e fala, nossa, nunca vou conseguir aprender isso, matemática é muito difícil, sou de humanas e não sei matemática. É muito importante a gente ter em mente que todo mundo é capaz de aprender matemática. Óbvio que algumas pessoas, sei lá, vocês podem achar que tem um dom, um talento, enfim, as pessoas podem ter uma inclinação, uma facilidade a mais para um certo tipo de matéria. A maioria das pessoas tem cognitivamente a capacidade de aprender matemática, elas têm, vocês têm, eu tenho, todos nós temos. O que acontece é que nosso sistema de ensino é um sistema muito tradicional. A maioria das pessoas aprendeu matemática de uma forma só, que é uma forma muito tradicional, e aí acaba que as pessoas que já têm essa facilidade conseguem se adaptar a esse estilo de aprendizagem, conseguem se dar bem em matemática. E aquelas outras pessoas que precisariam de uma forma mais lúdica, que precisariam de uma outra forma de aprender matemática, não se encaixam nesse modelo tradicional e acham que a culpa é delas, quando na verdade muitas vezes a culpa, que na verdade não é uma culpa, mas a culpa é tipo do sistema tradicional que a gente aprende matemática. E eu digo isso por experiência própria, porque eu também era daquele tipo de pessoa que falava, ai, matemática é muito difícil, não sei matemática, não sei matemática. E quando eu tive aulas, disciplina, as disciplinas de matemática na faculdade, eu pude repensar isso e perceber que eu posso aprender matemática. Eu só tive dificuldade no colégio por conta da formato que era ensinado, porque a gente tinha que se encaixar ao modo de aprendizagem que não era o melhor pra gente. Então é claro que fica difícil. Na pedagogia, no meu curso, na minha faculdade, o que a gente tem são matérias de metodologia do ensino da matemática, de didática da matemática. Eu não conheço nenhum lugar que você tenha que aprender a matemática em si, que vão te dar uma prova de matemática com fração, você vai ter que resolver aquela prova. Na minha faculdade, as minhas matérias de matemática, que no caso são duas, são como ensinar matemática. A gente aprende como ensinar as crianças, como ensinar de uma forma diferente, de uma forma que não seja tão tradicional, de uma forma mais fácil, uma forma que você possa olhar mais individualmente cada aluno. A gente até retomou quais são os princípios do conceito de fração, lembrar nominador, denominador, essas coisas que assim, a gente já tem em algum lugar dentro da gente, algumas vezes, e se não tiver, é o tipo de coisa que a gente vai ter que estudar. Mas como professoras até o 5º ano, a gente tem história, geografia, português, matemática, ciências, etc. Se tiver outras coisas para ensinar. É impossível a gente dominar todo esse conteúdo e pronto. A gente tem que se ver como pesquisadores, como professoras que estão sempre pesquisando, sempre aprendendo, sempre buscando a melhor forma de ensinar, de tentar construir aquele conhecimento com o aluno. Então, se você estiver dando aula para uma série e você se deparar com um conteúdo que você não lembra, que você não tem segurança para ensinar para aquele aluno, você vai buscar. Agora a gente tem a internet, a gente tem livros, a gente vai ter que buscar formas. Então não achem que saindo da pedagogia vocês vão estar completos com tudo que precisa. Não, a gente vai estar longe disso, sabe? A gente vai ter que correr muito atrás, como em muitas outras profissões também. Assim, nas minhas aulas de metodologia, o que eu aprendi? Como trabalhar matemática com jogos lúdicos, material dourado, trabalhar com brincadeiras, com desenhos, com material concreto. Tipo, a gente vai estudar, por exemplo, a teoria de Piaget e perceber que a criança menor precisa do concreto, sabe? Que ela vai aprender muito mais fácil se ela estiver visualizando, se ela estiver justamente com material dourado, com alguma coisa ali que ela possa tocar e sentir, fazer a conta a partir daquilo. A gente realmente aprende muito como uma criança aprende matemática e como a gente deveria ensinar matemática para essa criança.
E quando eu digo ensinar, eu tento sempre fugir da transmissão de conteúdo, porque eu não sou a favor dessa educação bancária, eu sou a favor de uma educação muito mais de construir o conhecimento com a criança, saber que ela tem coisas para ensinar também, ela na vida dela você tem que trazer o tempo inteiro as experiências que ela tem, conhecimento prévio. Isso na matemática é muito importante. Você fazer um trabalho indo pra cantina do colégio, você fazer uma receita com a criança, quando estiver trabalhando formas geométricas, ao invés de só desenhar a forma geométrica, você fazer um passeio pelo colégio com ela, para ela olhar ao redor e ver onde tem formas geométricas ali. Então é isso que a gente aprende na minha matéria de matemática, é isso. A Jéssica Mello me perguntou, a matemática que é ensinada é muito difícil? Por exemplo, do 5º ano, é difícil essa matemática? Então, o que eu acabei de falar pra vocês foi justamente que eu não aprendo a matemática na faculdade. Eu até tive algumas aulas em que, na verdade, a gente fazia trabalho sobre um tema. Então a gente escolheu o tema fração e a gente mostrava pra turma os conceitos básicos da fração e depois formas legais de ensinar fração. Então cada grupo fez isso, teve gente que fez formas geométricas, enfim, grandezas e medidas, outros conteúdos de matemática. Eu na faculdade eu não aprendo a matemática em si. Não tenho aulas expositivas sobre esse tema. Então, se é difícil a matemática que eu aprendo na faculdade, a resposta é não. Porque eu não aprendo matemática na faculdade. É claro que quando você vai indo para essas séries, tipo 4º, 5º ano, você tem uma matemática que é um pouco mais avançada. Isso é uma coisa que se eu estiver dando aula pro 5º ano, eu vou ter que correr atrás, sabe? Eu vou ter que estudar sobre isso, pegar livro, pegar texto, ver vídeos sobre a matéria, porque você precisa saber mais para poder ensinar para a criança o básico que ela precisa. Não adianta você saber só aquilo que a criança sabe. Você tem que ter um domínio minimamente sobre aquele conteúdo, sobre aquele conceito. Eu recebi uma pergunta diferente da Tairine, eu acho que é assim que se fala, e ela falou que vai fazer o TCC dela com orientador de matemática, mas ela está muito em dúvida nos temas de pesquisa. Então ela pediu pra eu falar um pouco e ela sugeriu o tema Jogos Matemáticos para o Ensino Fundamental. E quando eu comecei a ler a pergunta foi o primeiro tema que eu pensei, porque eu acho que jogos e brincadeiras são uma forma maravilhosa de ensinar matemática no ensino fundamental. Outro tema que eu também teria curiosidade em pesquisar e ver como é que são tipo, se matemática é interdisciplinar com outras disciplinas do ensino fundamental, porque teoricamente deveria ser todas as matérias integradas, não é pra você, vou dar 50 minutos de matemática, depois eu passar para português e acabou a matemática, sabe? Então eu teria vontade de ir para a sala de aula e ver como ocorre essa integração entre matemática e outras disciplinas. Outra coisa também que eu já estudei na faculdade e achei muito legal é sobre o tempo, porque a matemática a gente fica muito pensando, vamos ensinar conta de mais, conta de menos, não sei o quê, mas na verdade também tem uma outra parte muito importante no ensino fundamental, que é a construção da noção temporal. Então a criança saber o que é amanhã, o que é ontem, o que é hoje. E o recado que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo é assim, não desistam de fazer pedagogia por causa de matemática, gente, por favor. E tenham certeza que vocês têm a capacidade de aprender e aprender a como ensinar matemáticas para as crianças, mesmo se você tiver uma dificuldade em relação a isso. Todo mundo vai ter um ponto que considera um pouco mais fraco e tá aberto a estudar. Eu respondo isso. Quando as pessoas me mandam perguntas falando, acho que eu não vou conseguir, sou horrível em matemática, eu fico assim, calma, vai dar tudo certo. Você tem que estar disposto a pesquisar, a correr atrás, a aprender os conceitos para você poder ensinar de uma forma boa para a criança. Então esse é o recado principal que eu tenho para deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acalmado um pouco vocês e ajudado também. Deixa aqui as outras perguntas que eu respondo tudinho, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!